Muito bem, gente. A gente acabou o grupo nominal, que parece infinito. E os pronomes, principalmente. Os pronomes são muito conteúdo, como vocês podem ver. Mas agora a gente vai para o grupo verbal. Só tem duas classes morfológicas, que é o advérbio e o verbo. Eu quis deixar aqui de novo para vocês as setinhas, para a gente retomar essa ideia antes de começar a falar do advérbio, que é o outro tema de hoje. Lembrando que no grupo verbal, quem é o núcleo, que é uma coisa principal, é o verbo, sempre o verbo. E o advérbio, ele se relaciona com o verbo. Ele tá lá para caracterizar o verbo. Então, ele não é mais importante que o verbo, nunca. Então, vamos passar agora para o estudo do grupo nominal. Então, como vocês viram, a gente vai falar do advérbio hoje, porque esse é o tema da aula, e a aula que vem, que é a aula sobre verbo. Só que, como vocês puderam ver, o verbo que é o núcleo do grupo verbal. Como que eu vou falar com quem que o advérbio se relaciona se eu não falar alguma coisa sobre o verbo? Vocês precisam saber alguma coisa sobre o verbo. Muito bem. O verbo é uma classe gramatical que demonstra ação, um fenômeno, um estado. Ele varia de acordo com pessoa, modo, tempo e aspecto. Fiquem tranquilos que a gente vai discutir muito bem cada uma dessas coisas na próxima aula. Para a sintaxe, o verbo é a classe gramatical mais importante. Por quê? Sem verbo não tem oração. A gente só sabe que tem uma oração porque tem um verbo. Muito bem. E aí eu coloquei alguns exemplos do que é cada coisa. Então, o modo que a gente está falando é indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo, que indica certeza. Subjuntivo, que indica possibilidade. E imperativo, que indica uma ordem. Aí, pessoas são as nossas pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira pessoas, no singular e do plural. O tempo, passado, e o presente e o futuro. E o aspecto. Aspecto é uma coisa que a gente vai estudar melhor e é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de entender. E tudo bem, essa não é aula de verbo, é só pra gente saber o que é um verbo. Sim, bem por cima mesmo. Então, a gente tem aspecto durativo, pontual, que é, por exemplo, eu fazia e eu fiz. Eu fazia, durou um tempo no passado, a coisa que eu fazia, certo? Agora, eu fiz num ponto. E eu não continuei fazendo. Eu vou explicar essas coisas tudo bem melhor na aula que vem. E a gente vai falar bastante sobre cada uma dessas partes, de como o verbo ele se flexiona e etc. Essa não é aula disso, é só para vocês saberem qual que é o que é um verbo, porque a gente começou o grupo verbal. Muito bem, vamos agora para o advérbio propriamente dito. A finalidade do advérbio é modificar o verbo. Ele pode também modificar o adjetivo ou modificar um outro advérbio, mas o objetivo principal do advérbio é modificar o verbo. Eu acho que eu falei isso para vocês na aula passada, mas ad do advérbio significa junto. E vérbio, bom, é de verbo. Então, advérbio é aquilo que está junto do verbo. E ele está junto do verbo para quê? Para dizer uma característica do verbo, para dizer uma característica daquela ação, principalmente. Essa é a sua função, assim, principal. Um advérbio nunca se relaciona com substantivo. Isso é muito importante. Não tem advérbio que se relaciona com substantivo. Se você achou um substantivo e acha que tem um advérbio se relacionando com ele, não é um advérbio. Ou não está se relacionando com ele. Tem alguma coisa diferente aí acontecendo. O advérbio é invariável. Se você achar uma palavra que varia, ela não é um advérbio. São classificados quanto ao tipo de característica que fornecem. Como que ele vai modificar o verbo? Esse é como a gente classifica. Só que essas classificações elas não são tão estáticas, não são tão definidinhas como as classificações, por exemplo, do pronome que a gente viu agora mesmo. Essas classificações têm a ver com o sentido, com o significado mesmo. Então, elas não são classificações assim que eu vou classificar todos os advérbios, até porque nem tem como, são muitos advérbios. A gente vai ter que ler um advérbio, entender o significado que ele está passando, e aí, a partir disso, fazer uma classificação.
Então, eu deixei vários exemplos para vocês entenderem que tipo de coisa que um advérbio pode mudar. Então, aqui tem o tempo, lugar, modo, negação, afirmação, dúvida, intensidade. Lembra que eu falei para vocês que o verbo, ele já tem uma flexão de tempo? Ele já muda de tempo. Ele já tem passado, presente e futuro. Só que esse tempo que o advérbio está mudando, ele não está fazendo esse tipo de coisa. Ele não está falando no futuro, no passado. Ele está fazendo uma mudança do tempo que está sendo mais precisa. Então, é o que eu estou falando agora, ainda, amanhã, ontem, logo, já. São umas características de tempo mais precisas que o verbo sozinho não dá conta de mexer nisso. Então, a gente tem lugar abaixo, ali, aqui, cá, avante, longe, perto. Modo, assim, bem, mal, asperamente, calmamente. Muito dessas coisas que tem esses mente no final entra aqui com um modo. Não todas, mas várias. Negação, nunca, jamais, não. Afirmação, sim, de certo, realmente, certamente. Dúvida, talvez, acaso, quiçá, provavelmente. Intensidade, muito, bastante, demais, excessivamente. Então, esses são tipos de coisas que os advérbios conseguem mexer no verbo. Que é importante a gente entender que o verbo ele não faz sozinho. Por isso que a gente coloca os advérbios junto dele. Muito bem. Como a gente já viu o adjetivo, a gente pode ter agora uma comparação do que é um advérbio com o que é um adjetivo. Um advérbio caracteriza verbos, certo? E um adjetivo, ele caracteriza substantivo. São duas classes de palavras sobre caracterizar, mas que eles não caracterizam a mesma coisa. Os advérbios não se relacionam com os substantivos. Eles podem até modificar um adjetivo em alguns casos, mas nunca um substantivo. Se você viu uma coisa que é um substantivo, com certeza, aquilo que está junto não é um advérbio. Ele pode até ter sido um advérbio, como eu coloquei aqui para vocês. Nessa frase, ele é tão criança. Esse tão era um advérbio de intensidade. Mas ele está sendo usado aí como um adjetivo. Então, porque ele está se relacionando com criança, que é um substantivo. Esse é um caso de adjetivação. Adjetivação de um advérbio. Não tinha como eu mostrar esse exemplo para vocês na aula passada, porque eu não tinha explicado o advérbio. Então, eu posso mostrar ele só agora. Mas ele é um caso de adjetivação só porque a gente sabe, a gente classificou que os advérbios não modificam substantivos. Eles não se relacionam com substantivos. E como a gente sabe que criança é um substantivo, essa coisa que é o tão, que era um advérbio, não é mais. Certo? Agora, essa é mais uma regrinha, assim, que a gente, da gramática, convencionou, para não ficar muito cansativo na hora que a gente for ler. Existe um monte de advérbio que termina com mente. Um monte. E o que acontece é que se você for falar vários seguidos que terminam com mente, vai ficar muito cansativo. Então, a gente criou uma regra. Quando tiver vários advérbios seguidos que terminam com mente, você tira o mente do final e deixa só no último. Então, eu coloquei ali um exemplo para vocês. O problema atinge a população social, política e economicamente vulnerável. Nesse caso, esse social e política estão parecendo adjetivos, mas eles não são. O que acontece é que social, política, eles são socialmente e politicamente. Acontece que, como eles todos, esses três, terminam com mente, ia ficar muito cansativo eu falar socialmente, politicamente, economicamente. Fica parecendo rima ruim, né? Então, assim, soa ruim, soa pesado e fica cansativo de ler. Então, a gente convencionou, é uma regra, que quando você for escrever vários advérbios que terminam com mente, você tira o mente do final
e deixa só no último. Então aí, ó, economicamente tá com mente no final, porque ele é o último dessa sequência. Muito bem, agora vamos falar sobre as locuções adverbiais. Uma locução adverbial é quando você tem mais de uma palavra e elas juntas funcionam como advérbio. É a mesma ideia da locução adjetiva, quando você tem mais de uma palavra que funciona como adjetivo. Só que nesse caso, funciona como advérbio. Muito bem, as locuções adverbiais, elas têm muito mais possibilidades de sentido do que os advérbios sozinhos. E eu coloquei alguns aí para você, mas existem muitos outros. E assim, o importante não é decorar os tipos de sentido aqui. Não decorem, entendam o que cada coisa quer dizer e como que esses sentidos existem, porque vocês precisam entender o que essas palavras querem dizer e como que a locução adverbial faz esse sentido. Essa é a parte importante. Então, vocês já sabem que advérbios têm tempo, modo, lugar, afirmação e dúvida. Eu quis colocar as coisas que advérbios normais, sozinhos, não fazem. Então, eu coloquei exemplos que só funcionam com locução adverbial. Então, a gente tem locuções adverbiais para tempo, modo, lugar, afirmação e dúvida. Mas esses outros não têm advérbios tem só com a locução adverbial. Então, vamos falar deles. Eu coloquei as locuções adverbiais para vocês em vermelho. Então, a gente tem causa, matou por inveja. Por inveja é a causa do matou. É um motivo, certo? Aí você tem meio e instrumento, que os livros colocam junto. Então, a gente tem sempre andou a cavalo. Então, cavalo tá sendo assim, o cavalo tá sendo um instrumento para a pessoa andar por aí, certo? E operou com o bisturi. O bisturi é o instrumento, bom, literalmente, né, com que um cirurgião opera alguém. Então, com o bisturi é uma locução adverbial de instrumento. Condição. Aqui a gente tem o exemplo, sem você eu não vou. Condição é quando, por exemplo, se aquilo não for cumprido, a ação não vai ser feita. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu não vou se você não for. A condição de eu ir é você ir. Entende isso? Isso é uma condição. Tem muito isso com criança, né? Ah, se eu fizer isso, você faz aquilo. Então, você põe uma condição para que uma outra ação seja realizada. Muito bem. Concessão. Concessão é uma exceção. É assim, você esperaria uma coisa, mas acontece outra. Você faz uma exceção à regra do que acontece normalmente. Então, ó, mesmo doente, escrevia romances. Você esperaria que uma pessoa que está doente não escrevesse romances, né? Porque ela está doente. Agora, nesse caso, não. A pessoa, mesmo doente, escrevia romances. Esse caso indica que a ação da pessoa é uma exceção à regra. Muito bem. Então, a companhia, que eu acho que é mais tranquilo, meu irmão vai com ela. Com ela está indicando que essa ação é de companhia. Essa ação vai acompanhar alguém. E assunto. Ele só fala sobre aquela viagem. Sobre aquela viagem, está indicando um assunto sobre quem se fala, sobre que fala, né? Eu acho que esse é tranquilo de indicar, de saber também. Mas, gente, fiquem, assim, atentos, porque esses sentidos da locução adverbial, mesmo que às vezes pareçam mais tranquilos no começo, é bem fácil confundir um com o outro. Eu quero que vocês tenham essas ideias gerais, assim, muito claras. É muito comum o vestibular perguntar meio indiretamente, assim, sem vocês perceberem, perguntar a diferença de condição para causa, para concessão, para
vários outros tipos de sentidos que a locução adverbial pode ter. Então, fiquem atentos. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Não tem dúvida besta, tá bom? Principalmente nesses assuntos que a gente tá tendo. Fala sério. Essas coisas são difíceis mesmo. Então, assim, tenho certeza que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, perguntem. Aqui, a gente ainda tá sobre a locução adverbial. As coisas aqui podem ficar um pouco mais complicadinhas, então vamos com calma. Vamos para os exemplos de locução adverbial. Esses são exemplos um pouco mais difíceis e eu quis passar eles para vocês porque vocês começam a entender como uma coisa entra dentro da outra na gramática. E quando a gente começa a cortar as coisas nas frases, corta as coisas em várias partes, a gente começa a conseguir enxergar o que está acontecendo. Então vamos lá. Eu saí de nossa cidadezinha. Isso é uma locução adverbial, de nossa cidadezinha. São 3 palavras, certo? Está indicando um lugar. Uma locução adverbial, portanto, de lugar. Muito bem, vamos para o próximo exemplo. Eu fui no coreto de nossa cidadezinha. Isso tudo junto. No coreto de nossa cidadezinha. Vocês veem que tá tudo nesse laranja? Tudo isso junto no coreto de nossa cidadezinha é uma locução adverbial. Agora, vamos cortar. Pega a locução adverbial e corta. Dentro, a gente tá vendo de nossa cidadezinha. Esse de nossa cidadezinha é uma locução adjetiva. São 3 palavras que estão caracterizando o coreto. É um coreto de nossa cidadezinha. Então, a gente tem uma locução adjetiva, que é essa parte em cinza, de nossa cidadezinha, que está dentro de uma locução adverbial, no coreto de nossa cidadezinha. E tudo isso junto é uma locução adverbial. Junto, todas essas partes juntas. Isso tudo junto está modificando o verbo fui. Então, leiam bem direitinho isso aí, veja se isso ficou claro. Para a gente entender como é que uma coisa vai entrando dentro da outra e mudando o sentido de um jeito muito mais complexo e também bastante interessante, assim, pelo menos eu acho. Aqui, eu acho que a gente tá, assim, no auge da dificuldade da aula. Então, assim, se vocês estiverem dúvida nessa parte, fiquem absolutamente tranquilos. Essa é a parte mais difícil. E eu quis trazer isso pra vocês, porque, assim, eu sei que vai ter muita gente que vai ficar com dúvida. Mas é importante que vocês tirem as dúvidas. Então, se não entendeu isso, vem falar comigo, tá bom? A gente tá falando de coisas dentro das outras na gramática. Isso vai acontecer depois na sintaxe. Por isso que eu quero já falar pra vocês disso. Porque depois isso que a gente tá fazendo aqui vai fazer todo sentido na sintaxe. Muito bem. Vamos lá. Esse é outro exemplo. Eu arrasei no restante da prova de português. Isso é o que eu espero para todos. Na verdade, eu espero que vocês arrasem na totalidade da prova de português. Muito bem. Aqui, quando a gente pega no restante da prova de português, tudo junto, tudo junto. Isso é uma locução adverbial. Eu tô falando, tô modificando o verbo arrasei, certo? Agora, se a gente pegar dentro da locução adverbial da prova de português, isso que eu coloquei em rosa para vocês, é uma locução adjetiva, que está modificando o restante, certo? Agora, dentro da prova de português, a gente tem outra locução adjetiva. Dentro, a gente tem de português. De português é uma locução adjetiva. Então, a gente tem de português, que está modificando prova, certo? É uma locução adjetiva que está caracterizando a prova. Agora, a gente tem da prova de português, que está caracterizando o restante. A gente tem no restante da prova de português, tudo junto, que é uma locução adverbial, que caracteriza arrasei. E aí vocês perguntam, mas se é assim,
Uma coisa pode ir dentro da outra, e são tipos de locução que fazem características. Qual que é a diferença entre locução adverbial e adjetiva? A locução adverbial e a locução adjetiva, elas só se diferenciam pela palavra que elas se relacionam. Então, no restante da prova de português está relacionado com arrasei. Eu arrasei no restante da prova de português. Agora, da prova de português está relacionado com restante. E restante não é um verbo. Restante aqui é um substantivo. Ó, tem até um artigo ali no restante. Então, assim, é o restante. Eu estou caracterizando o restante, que é um substantivo. Então, aqui, a única diferença para eu dizer que no restante da prova de português é uma locução adverbial e da prova de português é uma locução adjetiva, é que a locução adverbial está relacionada com o verbo e que a locução adjetiva está relacionada com o substantivo. Essa é a diferença entre as locuções adverbial e a locução adjetiva, e é muito importante que vocês tenham isso bem em mente. Muito bem, gente, essa é a última parte da nossa aula, infinita, então a gente vai falar sobre adverbialização, que é uma derivação imprópria. A gente já estudou outros dois tipos de derivação imprópria. A gente estudou substantivação e adjetivação. O que é essa derivação imprópria? A derivação imprópria é quando você pega uma palavra de uma outra classe gramatical que não tem nada a ver, e aí você não mexe nela, não muda uma letra, não tira uma letra, não põe nada, e aí você passa ela para outra classe gramatical. O que acontece na adverbialização? Você pega adjetivos e faz com que eles sirvam como advérbios. Só que eles precisam estar na terceira pessoa do singular masculino. E aí eles precisam funcionar como uma característica da ação do verbo. Por quê? É isso que os advérbios fazem, né? Eles caracterizam verbos. Então, você pega um advérbio e você pega um adjetivo e faz com que ele mude o sentido de um verbo. E por que que ele tem que estar na terceira pessoa do singular masculino para ser um advérbio? Porque os advérbios, eles não mudam, eles são invariáveis. Então, eles não mudam para o feminino, eles não mudam para o plural. Então, para você conseguir colocar um adjetivo como um advérbio, ele precisa estar numa forma neutra, numa forma que seria o invariável. O que é a forma neutra do português? A forma neutra do português é a terceira pessoa do singular masculino. Então, na hora que você coloca um adjetivo nessa forma neutra, você consegue colocar ele como advérbio. E isso é uma coisa que a gente faz muito. A gente usa muito isso no dia a dia, em muitos textos, é muito, muito comum. E a gente não percebe que está fazendo isso. Às vezes fica até meio confuso em pensar isso como uma derivação imprópria, de tão comum que a gente pensa. A gente faz isso muito, muito mesmo. Então, eu deixei 3 exemplos para vocês. Ele fala gostoso. Gostoso é o adjetivo que está na terceira pessoa do singular masculino. E por isso eu consigo fazer com que ele modifique o verbo fala. Certo? Eu estou falando do jeito que a pessoa fala. Isso virou um advérbio de modo. Porque eu estou falando do modo com que ele fala, certo? Essas crianças escrevem errado. Aqui, errado era um adjetivo, né? Que eu coloquei na nossa forma neutra do português, terceira pessoa do singular masculino, e fiz com que modificasse o verbo. No caso, escrever. Escrevem. Eu tô falando que o jeito com que eles escrevem é errado. Eu tô falando do modo com que eles escrevem. Então, aí virou um advérbio de modo. Por fim, a gente tem ele fala alto. Alto, no caso, era um adjetivo, certo? E eu coloquei na forma neutra.
E agora ele tá modificando o verbo falar. Coloquei o verbo falar 2 vezes, né? Mas, gente, sem segredo. Inclusive, essa última frase, ela é muito comum. Ele fala alto. É do nosso dia a dia, completamente. A gente usa isso o tempo inteiro. Mas é importante a gente saber que a gente está fazendo isso com um adjetivo. Alto é um adjetivo, você pode usar para uma pessoa normalmente, variar, ele é alto, ela é alta. Nesse caso, a gente colocou numa forma neutra para poder fazer com que ele falasse do verbo e não de uma pessoa sendo um adjetivo normal. Agora ele virou um advérbio. Bom, gente, é isso. Nessa nossa aula gigantesca, eu vou disponibilizar para vocês a lista da aula 2. E eu fiz uma lista extra das aulas 1 e 2 para complementar o estudo de quem vai prestar vestibulares em São Paulo. Eu conversei com o pessoal na monitoria e um de vocês me disse que está prestando Unicamp, e outro disse que vai prestar UFO. Eu não consegui nada da UFO ainda, me perdoe. Mas da Unicamp, como eu já tinha material aqui, eu consegui algumas coisas. Então, eu coloquei um monte de exercícios. Um monte não, eu fiz listas tranquilinhas, assim, suaves, bem resumidas. Mas que são importantes para vocês fazerem, assim, fazerem estudando, assim, a lista mesmo. Não faz a lista só por fazer. Se vocês quiserem, assim, se tiverem tempo, eu sei que é complicado coisa de tempo, vocês têm muitas outras matérias, você tem uma outra vida inteira, né? Assim, não existe só gramática na vida de vocês. Eu sei disso, então eu não fiz listas enormes. Eu espero que vocês consigam fazer, pelo menos a lista da aula mesmo. E a lista extra, ela é para quem estiver pensando em prestar outras provas, principalmente as provas de São Paulo, que são as que eu tenho mais contato, assim, que eu conheço melhor. Então, é uma lista que eu acho que ajuda bastante para a Unicamp, mas também ajuda para a FUVEST, ajuda para a Unesp e Unifesp. Não sei se alguém vai prestar vestibular misto. Me falem também o que vocês estão achando das listas, dessa lista extra que eu vou colocar. Então, aqui eu coloquei uma indicação de leitura para os advérbios, que é o volume 1 do ESAG, da página 45 a 51. Eu sei que parece um monte, mas não é. Eles colocam tudo em tópicos. E é só assim, para vocês baterem um olho, ver se tem algum resumo, alguma explicação diferente. Tem explicação diferente lá, eu vi lá já. Como eu falei para vocês já, eu faço baseado no material do poliedro. Então é legal vocês darem uma olhada no outro material. Tem outras explicações, outros exemplos, outra divisão. Às vezes ajuda. É só que assim, eu não consegui achar o volume 2 de português. Não consegui mesmo naquele drive que eles disponibilizam milhões de livros. Eu tentei achar o volume 2, não consegui. Provavelmente o problema sou eu. Então, espero resolver isso. E aí eu indico a leitura para vocês das outras classes gramaticais que a gente viu hoje. Mas vou ficar devendo essa para vocês. E, bom, vejo vocês na monitoria dia 15. Por favor, apareçam. Não me deixem falando sozinha. É muito importante tirar dúvida. Mas qualquer coisa, se vocês não conseguirem mesmo, mandem as dúvidas lá naquele grupo de português que a gente tem, junto com os outros professores de português. E com certeza eu vou tirar a dúvida de vocês por lá. As dúvidas de gramática são sempre muito bem-vindas. E não tenham medo. Se vocês tiverem vergonha de mandar assim no grupo, pode mandar para mim no privado. Agora eu acho que vocês têm meu número, já que vocês estão no grupo. Me mandem no privado. Eu vou respondendo, assim. Eu não prometo responder na hora, mas eu prometo responder assim que der. E tirar a dúvida de gramática de todo mundo é muito importante. Então, gente, é isso. Até a monitoria.